Estamos iniciando mais um podcast, na verdade, um novo podcast aqui no canal DXFM Rádio, o Papo RF, Rádio Frequência. Esse podcast tem como objetivo ser um podcast para os amantes do rádio, para aqueles que estão sempre sintonizados na comunicação, nas ideias do rádio e querem ficar também sempre a par do que está acontecendo. Será que o rádio vai acabar? Esse jargão sempre se popularizou ao longo dos anos, sabe? Ao longo das décadas, para ser verdade. E a tecnologia foi mudando, a internet foi chegando e foi tirando espaço das mídias tradicionais. A gente sabe que o rádio, o jornal e a TV sofreram com a internet, principalmente o jornal impresso. E tenho pesquisas aqui que demonstram que o rádio e o jornal, aliás, a televisão, tiveram algum impacto. E para falar sobre isso hoje, eu trago um cara que eu vi crescer na comunicação, Eduardo Silva, o jornalista Eduardo Silva, que teve um sonho quando era jovem, trabalhar no rádio, mas acabou trabalhando na televisão. Mas hoje voltou a trabalhar no rádio de novo. Mas eu quero que ele fale com a gente, explique um pouquinho da sua carreira, por onde passou, antes da gente entrar nesse bate-papo sobre comunicação e rádio. Eduardo, contigo. Oi, Fábio. Olá a todos que nos acompanham aqui nessa transmissão. Na verdade, o Fábio não me viu crescer, o Fábio me fez crescer. Porque na condição de técnico de laboratório, nos tempos da Universidade Católica de Pelotas, eu era aquele moleque chato que grudava no pé, não saía do laboratório de jeito nenhum. Por mais que eu fosse estagiário de TV, vira e mexe eu estava lá, até que surgiu uma oportunidade, graças ao nosso coordenador, o professor Jorge Malhão, e pude desenvolver uma carreira que, para mim, gratificante. Então, eu devo muito à Universidade Católica, à Escola de Comunicação Social e aos técnicos que, como o Fábio, que hoje virou amigo para a vida toda. Eu pensava, eu vou puxar a cadeira de rádio para agora, no segundo, terceiro semestre. Aliás, ela era do terceiro, eu puxei para o segundo ou para o primeiro, não vou ter certeza. Lá nos idos de 2001, 2002, porque eu precisava faturar, precisava fazer dinheiro. E aí o professor Jorge Malhão viu o meu interesse, minha disposição, e em seguida me ofereceu: Eduardo, tem uma vaga lá na Rádio Atlântida, tu te interessa? Eu, claro, professor. Eu só tinha um entrave, não tinha carteira de motorista. E esta vaga era justamente para uma unidade móvel. Conversei com um gestor da época, que era o Gil, até hoje está no mercado de Pelotas, não está mais na rádio, mas é uma figura do mercado pelotense. O Gil, declinou do convite, surgiu outra vez a Atlântida para mim, e ele só me falou: Eduardo, tu tens tua carteira de motorista, né? Eu, Gil, ainda não tenho. Aí eu perdi a coragem de procurar o Gil. E a minha carreira foi se enveredando por TV mesmo. Só para encurtar a conversa, né? Porque eu oscilei um pouco entre rádio, TV, universo online. Então passei ainda, retornei a Santana do Livramento, trabalhei na rede RCC FM. E o bacana da RCC é porque quando eu tinha 13 anos de idade, uma professora de 8ª série disse: vão lá e entrevistem 2 profissionais das áreas que vocês querem atuar. Eu entrevistei meu tio eletrotécnico, sou formado no IFSU, e entrevistei o Cléo, que era locutor da RCC FM, e depois eu tive a grata satisfação de trabalhar com o Cléo já na TV Pampa. Então, a vida me abriu essa porta, de 13 até os 27, 28, na verdade um pouco mais, 31, 32. Trabalhei na rádio RCC FM, já tinha essa interconectividade de rádio com TV, então eu fazia rádio, TV online e jornal impresso. Odeio jornal impresso, eu vou confessar. Se me disserem assim, me dá uma matéria de 1 minuto, beleza. Me dá uma reportagem de rádio de 2 minutos, beleza. Me dá uma página e meia, eu não sei. Até hoje eu não sei. Eu vou abrir uma foto enorme e vou escrever meia dúzia de texto. Não é meu forte. Aí depois surgiu Rádio Band FM. Band FM é sua rádio do seu jeito. Dei curso em Santana do Livramento para alunos para ter o DRT de radialista. Primeiro eu fiz esse curso, né? Depois eu fui professor. Aí da Band FM eu fui para Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Band News FM, a cada 20 minutos, tudo pode mudar.
e foi maravilhoso. A Band News aonde? Porto Alegre. Porto Alegre. Capital. Do interior, Ficasse quanto tempo na Band News? então, eu fui cobrir férias. Eu arrisquei, né, Fábio? Eu larguei a minha vida lá na fronteira com o Uruguai e fui a Porto Alegre, né? O Caco da Mota era o coordenador na época. E o Caco da Mota hoje é comentarista esportivo em alguns canais especializados em esporte, mas foi ele quem me abriu as portas da Band. E de lá eu acabei me transferindo depois, fui para Montenegro, depois trabalhei por conta própria. Em Montenegro era jornal impresso, foi uma oportunidade que surgiu. Depois eu acabei me transferindo para o estado de São Paulo, trabalhei com TV, ainda sonhava, vai que aqui no estado de São Paulo surge alguma coisa, mas a vida me levou para Brasília, e em Brasília sim fui trabalhar no Supremo Tribunal Federal, fui cobrir a gravidez de uma moça que trabalhava na Rádio Justiça, e lá trabalhei com Arthur Filho, pensa numa experiência maravilhosa. Eu fazia o giro pelos tribunais. Dentro da programação da Rádio Justiça, tem um horário que o STF cumpre dentro da Hora do Brasil, a Voz do Brasil. Então, as notícias do Poder Judiciário. E foi muito bacana. Eram 5 horas. É um jargão clássico, né, da Voz do Brasil. Muda os locutores, mas o padrão continua o mesmo, né? Sim. E o Arthur, ele teve toda a calma e tranquilidade do mundo. Era muito corrido. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no STF, ele disse assim: Eduardo, aqui é a tua mesa, lá é o banheiro, tem uma garrafinha de água. Eu não entendi o porquê. Mas eram 5 horas em que mal dava para se levantar. Eu acredito que eu não esqueci de nenhuma das rádios, a não ser agora, atualmente. Estou na Rádio Grande FM aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa camiseta aí? É, a Rádio Grande. Essa aqui é a camiseta do pastor. Mostra aí, mostra na tela aí. Levanta um pouquinho mais aí. Levanta um pouquinho mais. Aí, ó. radiograndefm.com.br de... Aqui é Rádio de Dourados, Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. Então, tu é um andarilho, né? Tá pro Brasil inteiro trabalhando em rádio e televisão, tem bastante experiência na área e vai passar uma opinião bem legal em relação ao que vem acontecendo na comunicação, porque tu trabalhou dentro de vários veículos de comunicação e entende que o quanto isso está impactando no rádio, na televisão, principalmente a internet, né? E quando eu fui professor no Senac, dos alunos do curso de radialismo, eu trazia para eles essas inovações, essas mudanças. Olha, vocês prestem atenção numa tal de Jovem Pan que está surgindo no meio de vídeo, transmissão audiovisual, e olha hoje a potência que é a Jovem Pan em termos de audiência, tanto no estado de São Paulo quanto em nível nacional. A qualidade da imagem, a qualidade da transmissão. Tu mesmo, Fábio, deve lembrar da época em que se dizia que jamais a internet teria esta qualidade. Tem e de sobra. Sim, não, quando eu entrei na internet pela primeira vez, era arquivos de texto pequeno, conectar na internet a 256 kbps de velocidade, era algo assim difícil, né? Agora que nós estamos aqui comunicando pela internet, eu estou em Santa Catarina, tu está no Mato Grosso do Sul e nós estamos falando em tempo real, praticamente sem delay, sem nada, né? E a gente consegue fazer essa comunicação perfeita para que a gente possa trazer essas informações para quem está nos acompanhando no canal. Agora, falando dessa questão, diga o que tu ia adicionar. E o rádio não morreu, né? Todo mundo anunciava a morte do rádio, o rádio está aí, firme e forte. Eu tenho uma vida no rádio. Exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Porque a gente escuta, e recentemente eu coloquei, no domingo eu coloquei um vídeo aqui no meu canal, mostrando um rádio de internet, né? Um rádio de internet, e eu vi vários comentários favoráveis, outros negativos. Não, mas eu não escuto mais rádio é coisa do passado, agora a gente escuta tudo pelo celular. Eu acho que a internet veio para facilitar a comunicação com o rádio. Eu acho que o rádio se expandiu, na verdade. A gente vê o impacto direto na televisão, porque hoje concorre com várias plataformas de vídeo. Mas o rádio não. O rádio ele tem ainda a transmissão por frequência, ele tem a transmissão pela internet, ele tem transmissão por satélite, porque tem vários canais de rádio que estão nos canais de televisão, né? Canal 300, canal não sei o quê, e via satélite também na televisão das pessoas.
Esse pool de informações, até mesmo no YouTube, os grandes canais de rádio transmitindo vídeo, ele ampliou ou diminuiu o alcance do rádio? Potencializou o alcance do rádio. Potencializou. Porque eu aqui em Mato Grosso do Sul, por meio da internet, acesso às rádios do meu estado. Eu quero saber da dupla Grenal, eu quero saber do meu time, dos comentários, feito pelo pessoal da minha terra. Não quero ouvir paulista, não quero ouvir sul-mato-grossense. Eu quero ouvir gaúcho falando de gaúcho. Então, tu tá falando aquilo que a gente sempre repete, quem trabalha dentro do rádio sabe. Rádio é fator local. Local. E cada vez mais o fator local faz a diferença. Hoje mesmo, eu trouxe aqui uma notícia em Dourados, baseado no anuário de segurança pública, em que a cidade figura entre os piores índices em termos de violência contra a criança. E essa informação eu consegui aonde? No rádio. Simplesmente acordei, quero ouvir a Rádio Gaúcha. Botei na internet, a Gaúcha falou que Passo Fundo é a terceira cidade com maior índice de violência, a primeira é Dourados. Opa, para aí. Fui atrás da informação. Eu tô em Dourados. Virou manchete. A comunicação instantânea do rádio facilita muito, porque quando a gente pega um telefone celular, tu tem ali distração de várias redes sociais, tu tem pulando notificações de todos os lados, mas o rádio, eu posso estar aqui tomando meu café, trabalhando, estou escutando o rádio, né? Trabalhando, está escutando o rádio, ele faz parte do teu convívio do dia a dia. E até uma pesquisa que eu vi recentemente do próprio do Ibope, né? Cantar Ibope, recente do ano passado, dizia que 80% da população escuta rádio. E desses 80%, 57% escuta no ambiente residencial, fazendo alguma atividade. Eu tinha comigo que a maior parte da audiência do rádio estava no carro, mas não, o carro representa 13% apenas. São estatísticas bem interessantes que dizem que o rádio ainda faz parte do cotidiano das pessoas, do aparelho, rádio, não importa, pode estar num telefone celular. Seja o celular, seja a pilha, seja a bateria, seja nesse dispositivo aí que me interessou muito, um rádio que transmite online por Wi-Fi. Eu tô babando por esse rádio, vou falar, velho, eu tô babando por esse rádio. A hora que tiver um de sobra aí, vamos conversar. Não, até eu resolvi fazer a abertura desse podcast, porque eu estava planejando ele para lançar daqui a umas 2-3 semanas. E eu disse, bom, já que o rádio deu uma polêmica, esse radinho aqui deu uma polêmica no meu canal, porque muita gente, uau, eu gosto de rádio, agora eu vou ler daqui a pouco uns comentários, o rádio é muito bom, e teve gente, não, mas eu não escuto rádio há 20 anos. Tá, mas então, se tem 80% da população que escuta rádio, faz parte dos 20% que não escuta. A questão é, até onde, e aqui causou polêmica, porque eu disse que escutar a rádio no rádio é melhor que escutar a rádio no smartphone. Minha opinião, para ti pode não ser. Tu pode achar que o rádio no telefone convencional é mais interessante para ti por te dar mais agilidade. Para mim, eu não substituo o aparelho rádio pelo telefone. Eu gosto de separar as coisas. Eu tenho aqui um outro rádio que eu testei recentemente, que eu passar para transmitir a rádio do celular para escutar com melhor qualidade no Bluetooth do outro rádio. E aí eu tinha que silenciar as notificações, porque senão eu ficava pulando no alto-falante toda hora. Mas aí eu fico sem a comunicação, que muitas vezes de trabalho que a gente precisa, no telefone. Então acho que separar o rádio é aquilo. Quem escuta a rádio está fazendo alguma atividade. Bom, eu estou fazendo essa atividade aqui, não estou sendo atrapalhado e o Bluetooth não vai atrapalhar a transmissão do áudio para, por exemplo, um outro dispositivo com os sinais pulando na tela, né? Na tela não, no ouvido da gente, que no caso é a rádio. Qual a tua opinião sobre isso? Tem espaço para os dois conviverem harmoniosamente? Bom, eu vou te resumir contando uma história verídica do nosso amigo Paulo Azambuja, técnico do laboratório de foto, me presenteou com um radinho a pilha. Fui na casa dele, visitei, fizemos uma janta, ele, Eduardo, eu tenho esse radinho a pilha aqui, é a tua cara, é para ti, pode levar para casa. Fiquei feliz da vida. Em novembro de 2023, nós tivemos aí no Rio Grande do Sul
aquele evento climático ali que foi classificado como, não sei se foi um tornado, o que foi. Ficamos praticamente 15 dias sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, em algumas localidades. Quem é que me salvou? Eu O lembro. rádio. O rádio. Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha nada. Eu tinha aquele radinho, sintonizava, ouvia as FMs com noticiário, que hoje, né, praticamente é regra, né, as FMs com noticiário. Então, eu acho que só isso já responde, Fábio. Faltou energia elétrica, faltou internet, quem é que está lá para te acudir? É o rádio. Mas eu falo num aspecto assim de usabilidade, né, do dia a dia. Claro, recentemente a gente teve essa tragédia aí no Rio Grande do Sul, que também estavam pedindo doações de rádio, que era o único meio de comunicação para as pessoas saberem o que estava acontecendo, né? Mas existe uma tendência, aí é uma opinião pessoal minha, de que o rádio vai migrar com o tempo exclusivamente para a internet, ficando apenas, talvez, antenas de transmissões de emergência. Por que eu penso isso? Porque cada vez mais a internet está mais rápida. O 5G, a internet via satélite está chegando com força também. Daqui a pouco a gente vai estar lá no meio do deserto do Saara com o radinho, sintonizando uma rádio pela internet, recebendo por satélite, por algum meio de comunicação, e as emissoras, claro, quantos milhares de reais, de dólares são gastos com energia elétrica com as transmissões por frequência. Então eu tenho essa percepção que hoje a gente está passando por um processo de adaptação do rádio. Então rádios como este aqui, que são rádio, é um rádio híbrido, né? Porque ele tem internet e tu pode escutar a rádio local no FM. Ele não tem AM nem ondas curtas, até porque são frequências que estão morrendo naturalmente. Eu sei que existem tecnologias digitais que estão sendo testadas, inclusive em ondas curtas, mas as gerações, os mais jovens hoje não escutam o rádio da maneira de ter só um aparelho de rádio. Então eu acredito muito no rádio híbrido, que é o rádio que vai ter a transmissão por áudio pela internet, a transmissão de áudio convencional, e vai ter outros aplicativos, como Spotify e outras ferramentas, que eu já vi rádio assim, para atrair também um público mais jovem, que é ligar na música. Nós, quando a gente era jovem, o que a gente fazia? A gente ia lá na frente do rádio, botava uma fita cassete para gravar a música que a gente queria. E a gente ficava pé da vida quando o locutor falava em cima ou botava uma vinheta. Não é verdade? Hoje a gente não precisa mais disso. Tem as plataformas digitais com música. Eu, particularmente, escuto música nessas plataformas, já consegui migrar um pouco, mas eu gosto do rádio, eu gosto de ouvir rádio. Eu escuto notícia, eu estou escutando a Gaúcha, nunca escutei tanto a Gaúcha como agora. Por quê? Porque eu tenho um radinho de internet aqui. Ficou muito melhor para mim escutar no rádio de internet que no telefone. O que tu acha a respeito disso, dessa migração? Será que o rádio vai acabar na frequência ou vai ficar híbrido? Olha, Fábio, eu vou pelo seguinte: é só a gente olhar o mercado lá fora. Eu não vejo a Europa diminuir as estações de rádio. Elas estão digitalizadas, as antenas elas estão mais modernas para fazer as transmissões em FM digital. Eu vejo nos Estados Unidos muitas rádios FM é absurdo o que eles têm de rádio lá. Então, quando tu vê os principais mercados concentrando seus investimentos em algo sólido, né? Solidez, eu acho que fala muito alto ainda para a nossa geração, para aquela geração que enfim, é um investimento, como tu falou, não é um investimento baixo, mas é um investimento sólido. Transmissão em ondas, em frequência, em hertz, é sólido. E a internet, ela está se concentrando na mão de poucos. Tu ouve falar de um Starlink, tu ouve falar aí do que o Facebook faz e deixa de fazer com as suas inovações, com inteligência artificial, mas eu não vejo nenhum movimento global para que se termine o rádio. Pelo contrário, eu tenho meu smartwatch, que agora está descarregado, eu escuto rádios no smartwatch. Rádio Disney, da Argentina, muito me agrada, porque eu sou fã do rock argentino. Então, eu acho que é uma convergência. Pode não ser mais aquela coisa que era nos anos 80, na era de ouro do rádio, mas eu não vejo nenhum movimento para as rádios saírem do mercado, sabe? Ok, mas tu acredita que um dia
Eu não estou falando a questão do mercado. Eu acho que as rádios vão continuar para sempre. Até o podcast é um aliado hoje do rádio, né? O rádio em si ele é um podcast ao vivo. Agora as rádios já estão gravando os programas e largando nas plataformas. Então o rádio está ampliando. Mas eu falo da questão delas desligarem as antenas e ficarem só no sistema digital. Tu falou uma coisa interessante que é a concentração de poder de muitas empresas de comunicação, no caso da internet, etc. Tu acha que há possibilidade de que um dia as rádios fiquem apenas online no sistema de transmissão, mantendo antenas só para questão de emergência? Eu vou te dizer uma opinião muito pessoal, minha. Eu acredito que se isso acontecer, vai ser por uma demanda de mercado e a longo prazo. Não acredito que isso aconteça nos próximos 50 anos, por exemplo, Fábio. Por exemplo, os europeus, eles são muito arraigados àquela questão do pós-guerra, de segurança alimentar. Passados aí já, né, estamos no século XXI, já estamos em 2024, já não tem esses riscos de faltar alimentos no mundo. Muitas empresas da Europa pararam de produzir alimentos, estão pegando de outros mercados, como o norte-americano, como o mercado chinês. Tem aquela coisa ainda da oposição, né? Poxa, vocês estão deixando de produzir aqui, estão pegando lá de fora. Mas é porque existe uma segurança e uma estabilidade alimentar. Aplicada essa mesma raciocínio, esse mesmo raciocínio para a questão do rádio, se isso for acontecer, não vamos longe, Fábio. Como é que você acha que são as comunicações com a Cassini, né? O satélite que está percorrendo o espaço? Como é que são as comunicações com aqueles primeiros? São ondas de rádio. Então, dizer que vai acabar, para mim, nos próximos 50 anos, acredito que não, Fábio. Não sei que tecnologias estão sendo estudadas, ensaiadas. A gente já viu nascer o CD, o DVD, o Blu-ray, tecnologias que não emplacaram. Há um retrocesso, já até o vinil está de volta. Então, Fábio, é temerário dizer que vai acabar. Pode ficar ali no nicho de mercado, mas não creio, porque é muito fácil construir um transmissor FM, é muito fácil. Quantos filmes a gente vê apocalípticos? Quem é que salva lá? Quem é que está transmitindo alguma coisa? É o rádio. Seja no Exterminador do Futuro, né? É o rádio. O rádio. O rádio é essa coisa instantânea e que mantém a comunicação sempre presente, né? A internet, por mais veloz que seja a comunicação, a gente sempre corre para o rádio. Recentemente aconteceu essa tragédia também desse avião que caiu. Primeiras notícias que eu tive foi da internet, mas depois eu corri para o rádio para saber outras informações que a internet não estava me dizendo, né? Entrevistas e outras coisas. O rádio aprofunda o diálogo, a conversa. Eu hoje, com essa manchete sobre a questão aí da vulnerabilidade e exploração sexual de crianças aqui no Mato Grosso do Sul, na TV eu teria 1 minuto e meio, no máximo 3 minutos. No rádio ficamos 7 minutos falando sobre este assunto. E a rádio que tu trabalha hoje, eu vi que também faz a transmissão pelo YouTube, né? Sim. E como é essa audiência, a rádio? Porque a gente vê muito de emissoras grandes, né? Jovem Pan, Bandeirantes transmitindo com uma grande audiência. Como é numa rádio já de interior, uma cidade grande, mas de interior, como é a interação das pessoas pelo vídeo, no caso, no YouTube dessas emissoras de rádio? No caso, especificamente da rádio que trabalha. Certo. Eu estou na rádio há pouco menos de 30 dias, mas quando eles me mostrarem no YouTube a qualidade das imagens, a qualidade da transmissão, a gravadora que nós temos aqui na rádio, ela é 5 vezes maior que a gravadora que eu tinha na Rádio Universidade de Pelotas. Ela tem telas, computadores, tecnologia de transmissão que eu fiquei babando. Literalmente fiquei babando quando eu vi, cara, eu quero fazer parte disso. Em março do ano que vem, a rádio vai inaugurar um novo estúdio, um novo prédio, uma nova antena de transmissão FM digital e tudo isso. Quando nem se falava em FM digital, a Rádio Grande já tinha
essa prerrogativa, ou seja, os investidores que são paulistas, que estão sempre de olho no mercado, sempre de olho nas tendências, e a expectativa é de que em março de 2025, e eu quero fazer parte desse processo, eu quero estar lá, é que seja uma das rádios mais modernas em termos de transmissão, de mesa, de áudio, de acústica aqui do estado, em termos de Mato Grosso do Sul. Significativamente falando, Mato Grosso do Sul não tem, né, uma grande expressão, não estamos num grande centro, não somos um grande centro produtor de conhecimento, como é Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, mas a gente segue as tendências. E essas tendências, por exemplo, hoje eu tenho do meu lado, meu coordenador, e eu penso assim, meu Deus, eu estou do lado do cara nível Augusto Nunes, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela forma de debater, pela forma de discutir. Então, e mesmo lá em Santana do Livramento, tinha um programa chamado Conversa de Fim de Tarde, o fator local, a forma, né, como eram colocadas as notícias, as informações para o público da fronteira, me chamava muito a atenção, muita autenticidade. E eu percebo hoje essa autenticidade aqui também para o público sul-mato-grossense. É uma rádio que ela tem alcance na metade sul, e aí vamos pegar Dourados, vamos pegar até a fronteira, com Ponta Porã, até os limites ali com o estado do Paraná. Ou seja, eu entendo que eu estou num movimento crescente que para 2025 já tende a ser ainda mais moderno e atualizado. Porque se não fosse interessante o negócio rádio, o dono simplesmente fechava as portas, vamos embora, não quero construir mais nada, e deixava por isso mesmo. No entanto, está sendo um investimento pesado para se fazer essa estrutura, Fábio. Certo. E saindo da TV, faz pouco tempo que saiu da TV e começasse no rádio, né? Tu consegue sentir o calor humano do ouvinte no rádio? Consegue ter essa sintonia com o ouvinte quando está no meio do programa ali, eles estão mandando mensagem no WhatsApp? Isso é rápido? É real realmente? Olha, o retorno mais rápido que eu tive é que eu vou num bar perto da minha casa e o rapaz, que não é um rapaz, um senhor de idade, ele assim, você que é da rádio, tá lá na rádio, tudo e tal, sou eu. Cara, eu conheci tua voz, tudo e tal, e ficamos ali conversando um baita papo, ele já me falou da história da rádio, de como surgiu, de quem eram os primeiros proprietários. E eu sou gaúcho de Pelotas, ele é gaúcho de Bento Gonçalves, então foi imediato. Coisa que na TV, por exemplo, eu trabalhei aqui em Dourados, na afiliada Globo, assim como eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar na afiliada Record, e na afiliada Globo, eu até desconfiava, né? Passava na rua, as pessoas ficavam olhando assim, eita, me reconheceu. Mas no rádio foi na hora, você não é o fulano de tal? Isso é bacana. E essa coisa da imaginação do rádio, ela se perdeu um pouco com o vídeo, né? Porque antigamente a gente ficava imaginando o locutor, a voz. Naquela época era só o vozeirão que podia trabalhar no rádio. Em parte porque os equipamentos, quando começou o rádio, os equipamentos eram muito ruins. Então se dava preferência para locutores que tinham aquela voz aveludada, né? Até com voz grave, e era trabalhar melhor com a tecnologia que tinha na época. Hoje, qualquer microfone transmite bem a voz. E todas as vozes têm as suas características únicas e são todas. Não existe voz feia, existe voz para cada produto, né? Então, para cada gênero de programação, de comercial, etc. Perdeu um pouco da essência de imaginar o locutor, ou acho que isso não influencia tanto nos dias de hoje? Olha, eu vou te contar outra história de quando eu trabalhei na Band FM em Santana do Livramento e a vida me proporcionou de estar nos estúdios da Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo, por onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 meses. E eu tive a curiosidade, eu quero ir lá na Band FM, eu quero conhecer o Ronco, que tem até hoje o programa Hora do Ronco. E eu fui lá. Conheci o Ronco pessoalmente, vi aquela figura, conheci a auxiliar dele, que é uma locutora que tem uma voz maravilhosa. Eu sou fã de voz feminina. Não sei se tu vai lembrar, nós tínhamos uma colega, a Catuama, que voz tinha aquela menina. Depois ela tem, inclusive, acabou trabalhando. A Catuama está em Curitiba? Eu não sei, eu perdi o contato, mas assim, Fábio, eu não sei, meu ouvido tem uma coisa, quando a voz chama a atenção, e aí você vai atrás para saber quem é. Claro que antigamente você apenas imaginava.
ou dava um jeito de ir lá na rádio. Agora a internet facilita. Mas engraçado que a Catuama a gente conhecia de ver e eu não dava nada para ela. Mas quando eu vi aquela menina trabalhando, meu senhor, da onde que saiu essa voz? Tem pessoa que já nasce com um dom também da voz, né? Porque eu acho que o locutor de rádio, e aí eu não falo do jornalista, porque, por exemplo, tu é um cara completo, porque tu sempre quis trabalhar em rádio, tem o dom da comunicação, depois tu adicionou esse dom da tua comunicação às técnicas de jornalismo. Mas a gente sabe que tem aquela pessoa que vem como radialista, que não é jornalista e que tem o dom. Então eu penso o seguinte, eu acho que o comunicador de rádio, eu usar a palavra comunicador, ele tem que saber conversar com o povo. Ele não pode ser aquele cara que foi treinado dentro da universidade para ser o jornalista dentro de uma caixinha quadradinha. Ele tem que falar a linguagem do povo para poder interagir com o povo. Eu não sei, eu posso estar errado, mas não parece hoje que os locutores estão perdendo essa essência, estão mais anunciadores de música, principalmente que a gente tem muita rádio musical, do que locutores que realmente sabem desenvolver a comunicação e falar com o povo? Fábio, eu acho que isso vai muito do formato da rádio. Tem muita rádio que está enlatada. Compra aquele formato, não deixa o locutor sair daquele formato. Você anuncia, você desanuncia e acabou a conversa. Isso vai da proposta da rádio para os seus locutores. A gente vai ter aí um dos maiores comunicadores, Silvio Santos, que sabe justamente se aproximar das pessoas, né? Quando ele fala minhas colegas de auditório, é porque na cabeça dele, na mente dele, eu que trabalhei no SBT, não em São Paulo, mas em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, o ser um SBTista é uma escolha, tu quer fazer parte daquilo ali. Então, é o carisma. E tem locutores que conservam esse carisma, mas muitas vezes tem os colegas que são limitados pelo padrão, né? Tem que manter o padrão. Eu acompanho. Era disso que eu estava falando, do excesso de padrão, o excesso de rádio que tem o padrão enlatado. E eu acho que isso pode estar prejudicando o locutor de largar aquela comunicação que ele tem própria dele para conversar com o ouvinte. Porque muitas vezes tu quer ouvir o rádio, quer ouvir a música, mas tu quer ouvir o locutor. E aí o padrão da rádio não deixa que o locutor expresse toda aquela comunicação que muitas vezes ele tem e acaba ficando preso no sistema enlatado, né? Eu vou concordar contigo. E a única maneira que esse locutor vai ter é criar a própria rede social, ir para o TikTok dele e bater papo, como o Celso Portiolli muitas vezes acaba fazendo. Ele começou em rádio aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, é um dos expoentes, começou ali em Ponta Porã, 100 quilômetros daqui, e acabou se transferindo para o grande mercado paulista. Mas tu ter essa disponibilidade, eu acho que vai muito da casa. Eu lembro aí em Pelotas, o Otávio Soares. Eu cresci, minha mãe ouvindo o Otávio Soares. Lá em Pelotas. Lá em Pelotas. Me esqueço que tu tá em Santa Catarina. Então, essa escola, essa velha escola, ela está cada vez menos presente no dia a dia. E eu sinto falta desse pessoal, porque esse pessoal muda a comunicação e as massas, as pessoas que gostam de ouvir o locutor, sentem falta disso. A gente tem grandes nomes, eu me lembro eu era guri, escutava a rádio com 15 anos, deitado de noite, escutando a Rádio Capital e entrava o Gil Gomes falando, né, com aqueles casos tenebrosos e eu ficava apavorado, né, ou então eu escutava o Li Correia falando, oi gente, é mais ou menos isso, eu não sei imitar ele. Mas são grandes locutores e de características ímpar que eu não vejo mais surgir no rádio. E essa escola se perdendo, a gente perde uma grande possibilidade de ensinar novas gerações uma comunicação muito mais solta, uma comunicação muito mais direta com o público ouvinte. E eu acho que o rádio ele deixou de ser aquilo que ele era. Claro que muitas rádios que migraram hoje para o FM, que vieram do AM, se transformaram em rádios musicais. Muitas rádios eu vi entrando em rede. E eu não sei porque se foi uma questão comercial da própria emissora, mas deixaram de ter essas características. Outras não, mantiveram. E eu achei muito bom manter. Eu vou dar um exemplo, a Rádio Tupi. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro é uma rádio que tem uma programação que é a que eu conheço desde quando eu tinha 15 anos de idade. A Rádio Globo foi destruída, a Rádio Globo não existe mais. Né? A Rádio 98 FM, 98.1 no Rio de Janeiro, que é a Rádio Globo, tem que dizer, é um lixo de programação.
mas são características que as empresas escolhem. Fábio, E aí, como é que fica? em termos de comentários, na área de noticioso, o que a Jovem Pan faz, e tem os comentaristas, né, para isso. Então, eles falam muito. Hoje, eu não sei se o Coppola está operando em rádio, mas o que ele faz na TV é um comentário em que ele abre, solta o verbo. Quer dizer, essa escola que a rádio fez, ela se pulverizou, ela se multiplicou, ela foi para a internet. Eu vejo vários TikTokers, sabe? Eu acordo às vezes de madrugada, eu boto um TikTok, tem alguém ao vivo, contando sua vida, contando sua história. Tem uma moça no estado de São Paulo que transmite da banquinha dela de café, pensa uma menina bonita, organizada, conversa com as pessoas. Então, isso se pulverizou. Isso pertence hoje, eu acho que muito mais a esse universo das pessoas que decidiram ter seu próprio canal, que conversam com as pessoas. Tem psicólogo, tem terapeutas que adotaram essa linguagem do brasileiro, que a linguagem do brasileiro é a linguagem do rádio. A nossa televisão adotou a linguagem do rádio, aquele texto curto, né, verbo, sujeito, predicado. Se tu for ver, até no livro do Harry Potter, são frases curtas e tu consegue fazer uma série de 7 livros com frases curtas que prende a tua atenção e a tua imaginação, né? Hoje nós não temos figuras aí na televisão como o Jô Soares, que sabiam transmitir e transmitiam com conhecimento, com causa. Embora no programa gravado, sabia se comunicar com o público. Ainda temos ali, da escola do SBT, falando de televisão, a turma das antigas, né? Hoje, a filha do Silvio, que conduz o programa, mas o que eu quero dizer é justamente isso. O que nasceu e surgiu no rádio, e que o rádio fez popularizar, migrou para outras áreas, se diversificou, acabou se expandindo, e hoje eu vejo isso no TikTok, eu vejo isso no Instagram, eu vejo isso numa live de Facebook, e de pessoas que estão buscando sua oportunidade, né? Daqui a pouco a rádio não abriu as portas para eles, mas eles foram atrás da sua própria oportunidade e comunicam. Tem mulheres com uma voz maravilhosa. Às vezes eu paro, Fábio, eu estou passando o dedinho no TikTok, mas aquele timbre de voz me chama tanta atenção. Tem, sim, aquela turma do obrigado, uma florzinha, uma rosinha. Tem essa turma aí que copia esse modelo, mas tem uma mulherada que comunica, que fala com uma espontaneidade, com um timbre de voz. Rapaz, a madrugada no TikTok me lembro Transnoites Atlântidas. Transnoite, tu é velho, hein? Eu dormi ouvindo Transnoites. E a gente vai falar, só para mim finalizar, o Mr. P. Ele já marchou na Atlântida. Foi um ícone durante um tempo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Hoje, o Everton Cunha, está na Atlântida de Santa Catarina. Né? Um modelo segue. No Rio Grande do Sul não quer, não deu, passou, beleza. E sou ouvinte dele, também escuto o programa. Exatamente. Então tem muito disso, da identidade. Porque ele tem um estilo próprio, né? Tu te identificar com aquele estilo, né? Hoje, para estar na rádio, tem que ser um estilo comercial, né? Comercialmente, a rádio precisa viver, se sustentar, senão vai acabar ficando só propaganda de supermercado e de igreja. Então, você tem uma figura autêntica como o Mr. P, que comunica para aquele público catarinense. Quando eu vi a voz dele no ar, na rádio, cara, o Mr. P tá vivo. Eu também, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, não sabia que ele estava aqui, escutei, opa, mas ele está aqui, vamos começar a escutar de novo. Porque eu dormia, né, escutando o programa dele na madrugada. Sim. Porque ele batia papo com os ouvintes. Eu acho importante essa comunicação de tu conversar com o ouvinte. O ouvinte não precisa te dar o retorno, mas tu sabe que ele está ali te ouvindo, prestando atenção e tá rindo contigo, tá chorando contigo, ele tá dividindo contigo esse espaço. E eu acho isso muito importante. É uma pena isso aí, né? A gente fala do tudo que a gente viveu lá no Rio Grande do Sul. Você tem ali um Pretinho Básico que lançou um Piangers, que lançou outras figuras
e que estão aí no mercado, né? Se não estão em uma rádio, por saberem comunicar, estão palestrando, estão nos seus próprios canais, né? Nos seus próprios canais. Hoje o rádio se estende também ao locutor, né? O locutor tem a sua rede social e através da rede social também ele vai capturar ouvintes para a emissora de rádio se for um programa que está atraindo esse ouvinte. Pô, o Eduardo ali é um cara que me agrada, vou conseguir ele na rede social. E aí tu vai lá na rede social, já estou entrando no ar daqui a pouco. O ouvinte vai te seguir. Tem um programa muito famoso em Porto Alegre, que é o Love Songs, com Arlindo Sassi. Um programa que fez muito sucesso na Rádio Cidade, antiga, falecida Rádio Cidade, quando ainda era do Jornal do Brasil, que foi a maior rede de rádio jovem e a melhor que nós tivemos até hoje, pelo menos das que eu pude acompanhar desde que eu era piá até hoje, que foi que revolucionou o rádio jovem. E esse programa, o Love Songs, quando ele terminou da Rádio Cidade, ele saiu da Rádio Cidade, ele foi para a Rádio Farroupilha no AM, a audiência acompanhou ele no AM. A audiência do FM acompanhou ele no AM. Fidelidade. E depois, quando ele saiu do... Exato. Quando ele saiu do AM e foi para o FM, se eu não me engano, foi para a Transamérica de Montenegro, a audiência estava lá de novo. Hoje ele está na Rádio Continental, à noite, e a audiência dele continua fiel ali. Então, essa comunicação e essa sintonia, assim como o Mr. P tem com seus ouvintes, é que falta. Porque tu não vê essa sintonia com o anunciador de música. Não é nada contra os locutores, vou deixar bem claro aqui, não é nada contra locutores que anunciam música, não é isso, porque seguem um estilo da rádio. Mas essa coisa da integração, da comunicação do locutor com o ouvinte, ela é essencial. E a gente tem outro exemplo, né? Se a gente vai falar de jornalismo esportivo, de voz, de conhecimento, o Baldasso está fazendo sucesso na internet. Sim. Canal do Baldasso. Sim. E lá ele solta mais verbo ainda, né? Ele declarou sua preferência esportiva, eu sou colorado, mas sofre junto com o time dele, elogia o adversário quando tem que elogiar e dá gosto de ouvir. São pessoas que têm um perfil que conseguem fazer essa comunicação, então faltam mais pessoas assim. Tu disse que tem no TikTok, vamos trazer essas pessoas talvez para o rádio. Pô, não sei, talvez no rádio não sejam tão criativas como no TikTok, mas se ela já tem o dom da comunicação, é mais fácil desenvolver para o rádio também. Então, eu sinto falta disso. Eu sempre estou procurando emissora de rádio, porque eu deixei de escutar rádio, comecei a escutar rádio recentemente de novo, estou começando a ter o hábito, e essa questão de eu me mostrar rádio que o pessoal no canal também tem me auxiliado a voltar à paixão do rádio, não só nas escutas. Quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu sou deixista de FM desde que eu tinha 9 anos de idade. Comecei a fazer escutas no FM, gosto de captar sinais em longa distância no FM. Uma vez uma pessoa botou aqui, não, mas por que tu tá escutando rádio assim? Escuta no Rádios Garden. Mas peraí, meu amigo, eu tô fazendo DX, eu não quero escutar rádio. E quem te faz DX, o DXista, né? Que pra quem não sabe, DX é de D de distância, X de incógnita, né? Tu quer caçar uma emissora de rádio que tu não costuma receber em grande distância. É um hobby. Então, pra nós... Não, eu ia citar que nós, no Rio Grande do Sul, quando as rádios à noite baixam uma potência, né? E aí entra umas rádios do Uruguai e da Argentina. Uma vez eu ouvi um campeonato de Libertadores, um jogo de Libertadores, era um time argentino contra o Uruguai. Eu sei que eu já estava quase dormindo, mas o jogo começou a pegar fogo, rapaz. eu me animei, me empolguei para a partida de futebol. E de graça, né? Estava sintonizando de graça, cara, eu vou ficar ouvindo esse jogo. Sim, hoje com a internet, a maioria das emissoras já baixaram a potência e as rádios do Brasil migraram. Então, tu vai pegar o dial no AM, tem muita rádio ainda no AM, brasileira, mas a grande maioria à noite ou é da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, é da região. Quem está mais para o sul do Brasil, né? Quem está no norte e nordeste deve receber mais rádios brasileiras. Mas isso faz parte de uma tradição, ouvir rádio é uma tradição. É um prazer, é alguém que está te acompanhando do teu lado. Eu trabalho, se eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando escutando rádio. Porque faz parte, se eu estou concentrado num texto, por exemplo, eu boto o áudio aqui do rádio e eu estou concentrado no texto, mas se o locutor falar alguma coisa que me chamou a atenção, automaticamente a gente para. Né? A gente tem esse controle de estar conseguindo ouvir o rádio ao mesmo tempo estar fazendo alguma coisa. É por isso que o ouvinte de rádio é ouvinte de rádio. Por isso que eu não acredito no rádio com vídeo. Vai ter o público de vídeo que tem tempo para assistir, que não é o público ouvinte. Eu lembrei agora de uma história que uma colega de faculdade me contava do pai dela, era morador de Bagé, advogado, a Dilneia Tavares do Couto.
Ela dizia que o Eduardo, meu pai, olha, tá ouvindo rádio, concordando com o rádio, o locutor está falando, ele está aqui, ó. Eu acho que é um Eduardo, hábito a ser desenvolvido. sim, Se essa geração de agora, que é voltada para o podcast, consome podcast, baixa podcast, faz o próprio podcast, começar a prestar atenção, porque a mente do jovem é uma mente curiosa, de querer ouvir as rádios e se interessar, eu acho que isso pode acrescentar. É uma linguagem a mais, é uma forma de comunicação que está aí, que sempre existiu. Pô, eu não tenho saco para propaganda. Cara, quantas vezes a gente, né? Eu hoje em dia, confesso, eu tenho muita dificuldade com propaganda, principalmente para ver filme aqui no YouTube, ou quando eu estou num aplicativo que vai lá, aparece uma propaganda X. Enfim, o podcast ele te dá isso, né? Você ouve só aquilo que está ali colocado, está posto, mas se tu parar para te dedicar e querer, tiver a curiosidade, e eu vejo hoje locutoras na Rádio Morena Easy aqui em Campo Grande, a programação deles eu considero de qualidade. Tem mais das rádios Centro-América, que é do mesmo grupo da Morena Easy, locutoras jovens, meninas de 20 e poucos anos, e estão ali sentadinhas, fazendo a transmissão e transmitindo nas redes dela. Quer dizer, já me chamou a atenção para ouvir ela no rádio. Então, tem uma interconectividade, tem essa dispersão que o rádio fez, né? Que se não fosse o rádio, não tinha TV, a linguagem tal qual a gente conhece, e, consequentemente, essa linguagem não teria saltado para as outras mídias. Mas esse regresso ao rádio, eu considero ele uma forma saudável, alternativa de estar conectado com hoje, com agora. O podcast ele é atemporal. Mas quem que me fala do hoje? Quem que me fala do agora? O que está acontecendo? Como você falou, caiu o avião. Está lá no rádio. é isso aí. Eduardo, eu vou ter que te cortar, porque eu já tenho um compromisso agora e eu já passei do horário um pouquinho. Mas o que eu queria dizer para encerrar? Vou passar alguns comentários rápidos aqui do rádio de internet que eu coloquei, que eu acho importante aqui, porque isso também vai situar muita gente aqui, ó. Eu tenho um rádio igual a esse, excelente. Monitoro e controlo pelo navegador do celular ou PC, colocando o IP informando na configuração do rádio para abrir o link dos favoritos. Ou seja, ele diz que o rádio que eu estou utilizando aqui, eu não testei ainda essa parte, tu consegue adicionar uma rádio que não tenha no banco de dados. Isso é bom. Né? Se eu não tiver, por exemplo, a Rádio Grande que tu tá hoje, né? Sim. É o nome Rádio Grande, né? 98. A Grande. Se eu quiser colocar, vou adicionar aqui no meu radinho de internet, que já vou adicionar. Então, acho isso legal. Gostei muito do seu vídeo, seria interessante ver o efeito do equalizador, se ele é mais seletivo nos fones de ouvido. Walter, vou dar uma testada nisso aí, eu não tive tempo, ainda estou na correria, assim, esse podcast aqui, como eu disse, nós fizemos no improviso, sem roteiro, sem nada. Vamos colocar no ar, vamos fazer? Vamos lá então, vamos fazer o piloto, vamos colocar no ar o piloto, ainda só falta fazer aí uma vinhetinha de abertura para o programa. Caiu, Eduardo. Valeu, gente, muito obrigado pelo apoio. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de marcar as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Aqui embaixo tem o membro. Seja membro do canal, ajude ao Fábio aqui comprar novos rádios para apresentar aqui. E também tem aqui ó, a opção valeu, clique ali, clique em valeu se você acha que valeu esse podcast. Para no próximo, aí o próximo eu quero vir com um roteiro aqui para apresentar para vocês com melhor qualidade, assim, sem ser no improviso. Mas eu acho que pro primeiro ficou bom. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!